Boa noite, meus irmãos, que a graça de Cristo reine em cada coração. Estamos aqui novamente para juntos cultuarmos a Deus nessa live. Que Deus abençoe. Essa live é da congregação da Presbiteriana de Pinheiros, em Mojimirim. Deus abençoe a todos nessa noite de quarta-feira. Quero convidá-los nessa noite para nós orarmos a Deus. Nessa oração nós vamos estar orando pelo nosso país, estar orando pelas nossas crianças desse país. Nós possamos estar orando pelas autoridades desse país, pelos governantes. Que você possa nesse momento estar orando também pela sua casa, pela sua família. Que nós possamos juntos estarmos orando a Deus, intercedendo para que o Senhor venha e abençoe a cada um e a nossa nação. Vamos orar a Deus então nesse momento, buscando a presença de Deus nessa quarta-feira. Com certeza o Senhor falará conosco mais uma vez. Curva a tua cabeça e oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento adentramos na tua presença, ó Deus, pedindo perdão dos nossos pecados, perdão das nossas falhas, ó Pai. E pedimos encarecidamente, Senhor, a tua graça sobre nós, o teu perdão sobre nós, ó Pai, nos purificando de todo pecado, de todo erro, Senhor, de toda falha, ó Pai, que tivemos cometido contra o Senhor, contra a tua santidade. Ó Deus, purifica-nos, Senhor, através da tua palavra, Senhor, através do teu poder. Pai eterno, nós queremos orar pelas autoridades desse país, ó Pai, pelas crianças desse país, ó Deus, que o Senhor vá de encontro, ó Pai. Ó Deus, tudo aquilo que o Senhor, ó Pai, como Deus, faz, ó Pai, e realiza, ó Deus amado, no meio das autoridades, toda a tua provisão, Senhor, no meio da infância, ó Pai, que o Senhor alcance a cada uma, ó Pai querido, os pequeninos, Senhor, nesta noite, que o Senhor vá de encontro às autoridades e governantes desse país, Senhor. Ó Pai eterno, que o Senhor vá de encontro à situação do nosso país, ó Pai querido, alcance as famílias desse Brasil, Senhor. Ó Deus amado, nós te louvamos, ó Pai querido, pela providência, Senhor, a qual o Senhor tem movimentado os corações, ó Pai querido, dos teus filhos, Senhor, para atender, para suprir, ó Pai querido, ó Deus amado, as necessidades, Senhor, ó Deus das pessoas carentes, ó Pai do nosso país. Ó Deus, continue abençoando a igreja de Pinheiros, Senhor, pelo grande avanço que tem feito e realizado, ó Pai amado, atendendo, ó Pai querido, pessoas, ó Pai querido, famílias, ó Pai eterno, comunidades, ó Pai, ó Deus amado, levando a alimentação, a providência, Senhor, a cada pastor, a cada congregação, a cada igreja que tem se mobilizado, Senhor amado, e em atender, ó Pai, as pessoas mais carentes, Senhor, com mais dificuldades. Que o Senhor continue abençoando e providenciando, Senhor. Que o Senhor continue tocando nos corações generosos, ó Pai, para contribuir, ó Pai, com ofertas, cestas básicas, ó Pai querido, e tudo aquilo, ó Pai amado, que um ser humano precisa, Senhor, para a sua sobrevivência. Pai amado, nós te louvamos nesta noite. O Senhor nos permite mais uma vez estarmos aqui para anunciar o teu evangelho, a tua palavra. Ó Deus eterno, venha estar conosco até o final desta live, ó Pai, alcançando também as famílias que estão aí já conectadas, aquelas que entrarão nessa live, que o Senhor alcance a cada uma delas, Senhor, cada lar, a cada família. Ó Pai, que a providência do Senhor chegue em cada lar, ó Pai, para a glória e para o louvor do teu santo nome, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus por todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Nós vamos nesse momento, quero convidar você para nós louvarmos a Deus. Nós vamos cantar o hino 63, as muitas bênçãos. Vamos louvar ao Senhor com o hino 3, as muitas bênçãos. Sente a vida, as folhas procelosas são, se com desalento julga tudo vão. Quantas muitas bênçãos dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizes, quantas são,
recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é o teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, tu desfrutarás, e fortalecido tudo vencerás. Contas bênçãos, dizes quantas são, recebida da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando veres outros com seus ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Numa coisa da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Conta bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Graças a Deus, nós possamos ver e contemplar quantas bênçãos já Cristo fez por nós, quantas coisas o Senhor já realizou por nós. E nessa noite nós vamos falar sobre o tema glorificando a Deus como um cristão. Glorificando a Deus como um cristão. E eu quero basear esse tema no livro da primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro está logo depois do livro de Tiago, o capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 12. Primeira epístola de Pedro, o capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 12. Só relatando aos irmãos que sexta-feira nós não tivemos live, eu não estava me sentindo muito bem, e a minha esposa também não estava, então por isso nós não realizamos a live de sexta-feira. Mas hoje nós estamos aqui com a graça de Deus para meditarmos na palavra de Deus e sobre o tema glorificando a Deus como um cristão. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 19. Vamos ler então a palavra de Deus. Você acompanhe daí da sua casa. Leiamos. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede prudentes, sede portanto criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se algum fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos,
como se de alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar um juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui nós estamos diante da Tua bendita palavra, ó Pai Eterno. Ó Deus amados, e carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia para expormos, ó Pai, o Teu Evangelho. Senhor, que os Teus filhos que estão nos ouvindo, nos assistindo nessa live possam ser tocados pelo Teu Santo Espírito, ó Senhor amado, e que possam compreender, ó Pai, de que maneira devemos viver, de que maneira devemos glorificar a Deus como cristãos, Senhor. Pai amado, seja conosco, o Teu Santo Espírito seja conosco e tocas nas vidas. É que eu te peço e te agradeço no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, por todo sempre. Amém. Meus amados irmãos, essa carta de Pedro, ela é uma bela carta que ela foi escrita, falando para quem ela foi escrita essa carta aos crentes da Ásia Menor, com o fim de estimular a fé deles a uma exultante alegria em face da perseguição que eles haveriam de passar. Então, a intenção de Pedro ao escrever essa carta era que circulasse então entre os crentes de herança predominantemente gentia, em congregações que eram localizadas em províncias do Império Romano, onde o jugo imperial tinha então a possibilidade de ser mais severa. Então, desde a primeira perseguição contra Estevão e a dispersão que se seguiu até as tribulações constantes e experimentadas então por Paulo, por onde quer que ele fosse, então os primitivos cristãos, então eles conheciam o desgaste e a tensão dessa perseguição, ou dessa perseguição contra os cristãos. Então agora, Pedro escreve porque a ira do louco imperador Nero estava prestes então a explodir. A ira do imperador Nero estava prestes a explodir em Roma. Então, a explodir a todas as expensas de Roma, a todas as regiões de Roma. Então, o apóstolo Pedro, ele procurou então preparar a igreja para aquilo que estava por vir, para essa perseguição que estava por vir. Então, o apóstolo Pedro, ele prepara a igreja para essa grande perseguição que estava por vir. E no espírito então de um pastor, então ele fala com os crentes da Ásia Menor, então trazendo esse estímulo que eles permaneçam alegres diante dessa perseguição. Ele envia então essa epístola pastoral, então a fim de confirmar o seu rebanho na consolação da esperançosa, ou da esperança da vinda do Espírito Santo. Então ele falando sobre isso, trazendo essa palavra de encorajamento aos crentes da Ásia Menor. Esse estímulo aos crentes da Ásia Menor é que ele escreve essa bela carta
em face às grandes perseguições que estava para explodir em Roma e que atingiria todas as igrejas. Então, essa epístola de Pedro, ela provavelmente ela foi enviada no tempo de 62 e 69 depois de Cristo e escrita pelo apóstolo Pedro, para que fortalecesse então a fé desses crentes. Nós vamos então meditar nesse tema, glorificando a Deus como um cristão, e diante disso nós vamos meditar aqui nessas palavras de Pedro à igreja, aos irmãos. Primeiro que nós lemos aqui no versículo 7, ele vai dizer: ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede portanto criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Então, portanto, também, quando ele diz a fim de todas as coisas, ele está se relatando aquilo que ele estava falando antes, aí mesmo no capítulo 4, no versículo 3 e 4, e portanto também ele está falando da devassidão dos ímpios e dos sofrimentos dos justos, e a proximidade pretendida não é a do mero tempo, mas a do Senhor. Ele está dizendo então: ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede portanto criteriosos. Sede portanto criteriosos. Então, os destinatários dessa epístola, eles não deveriam se surpreender se fossem perseguidos por causa de Cristo. Nós vemos aqui Pedro dizendo que o fim de todas as coisas está próximo, sede portanto criteriosos e sóbrios, ou seja, autocontido, ou seja, os deveres opostos aos pecados, e que são aqui incutidos, nós vemos aqui no versículo 3 do capítulo 4, porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedice, indetestáveis idolatrias. E aí no versículo 7 ele vai falar isso: ora, portanto, sede criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Então, ser ser criterioso é ser oposto à libertinagem. E aí ele vai usar essa expressão que está no grego, seja sóbrio e vigilante, que é a mesma palavra dizer vigiai. O que ele está querendo dizer, o que Pedro está querendo dizer é vigiai, não fiquem embriagados com as preocupações e prazeres mundanos. Exatamente isso que ele está falando. E aí ele fala sobre a temperança que promove a vigilância e a atenção, e as ambas favorecem então a oração. Por isso que ele diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede portanto criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Por quê? Porque a temperança promove a vigilância e a atenção, e ambas então favoreceriam a eles a oração. Então, criteriosos e sóbrios. Aí no versículo 8 ele vai dizer: acima de tudo, tende fervoroso amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E aqui que Pedro quer nos dizer que o amor cobre uma multidão de pecados, não os nossos, mas os dos nossos irmãos, que é coberto uma multidão de pecados, ou seja, suas falhas e ofensas, que o amor desconsidera e perdoa. Então, está dizendo que, revertendo então a regra tão humana da indulgência para consigo mesmo e da severidade para com os outros, segundo diz que os romanistas equivocadamente, eles acreditavam ou consideravam que essa palavra que Pedro está dizendo, que acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados, segundo os romanistas, nesse versículos, eles dizem que significa que essas ações de benevolências, um para com os outros, ou seja, para com os pobres,
proporcionariam perdão pelo pecado. Ou seja, ele está dizendo, se vocês praticarem esses atos, essas obras de benevolências para com os mais pobres, isso vai resultar em perdão dos vossos pecados. Pelo contrário, Lutero vai nos dizer que somente a fé pode cobrir o pecado diante de Deus. É através da fé que nós somos perdoados, não é pelas obras que nós somos perdoados. Nós somos perdoados pela fé em Cristo Jesus. Nós acreditamos que Cristo Jesus nos perdoou de todos os nossos pecados pela fé. E essa fé não vem de nós, é o dom de Deus. Então, como Lutero diz corretamente que somente a fé pode cobrir o pecado diante de Deus, é somente crendo que o Senhor nos perdoou, somente crendo que a obra de Cristo foi eficaz e que a obra de Cristo resultou no perdão dos nossos pecados, então nós somos perdoados. O que ele está dizendo aqui, acima de tudo, porém, tende amor intensos um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor não se vinga, o amor não julga, o amor não ira, o amor não trata com desrespeito, né? Então ele vai trazer benefícios na vida cristã do seu irmão. E ele diz que então esse amor cobre, nós vemos que lá em Provérbios capítulo 10, versículo 12, vai exatamente isso que Provérbios vai dizer, que o amor cobre uma multidão de pecados. E no versículo 9 ele vai dizer assim, sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Ou seja, proporcionai a hospitalidade uns aos outros sem murmuração. Então, glorificar a Deus como um cristão é proceder dessa forma. E ele vai dizer que essa palavra sem murmuração, ou seja, aquele que dá, faça-o com simplicidade. E isto é, com sinceridade de coração aberto. Está dizendo que sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Diante da perseguição que está por vir a eles, ele diz, sede hospitaleiros um para com os outros, cuidem um dos outros sem murmuração, ou seja, com sinceridade de coração aberto, com cordialidade, não falando secretamente com outra pessoa que acolhemos, não falando com outras pessoas que acolhemos, nem o desprezando pelo favor que lhe conferimos. Essa palavra que Pedro usa, sem murmuração, é, por exemplo, você fazer algo por alguém e depois você comentar o feito que você fez por esse alguém com outras pessoas. Ou essa murmuração significa você ajudar uma pessoa e depois, pelas costas, falar mal da pessoa que você ajudou. Pedro está orientando os irmãos a não fazerem isso, mas fazerem isso de coração aberto, com cordialidade, não falando secretamente contra a pessoa que acolhemos, ou seja, falando contra ela que acolhemos, né? Então, se nós podemos ajudar os nossos irmãos, se nós podemos acolher os nossos irmãos, que nós possamos fazer então com amor, com sinceridade, com transparência, e não depois falando pelas costas, ou falando secretamente contra ela, falando todo mal contra ela, ou desprezando pelo favor que lhe conferimos. Então, Pedro orienta a igreja da Ásia a se portar dessa maneira, a se portar, ser criteriosos, serem sóbrios, a viver uma vida, esse contraste, né, de toda a vida pecaminosa. Ele está dizendo, não fuja disso, não viva dessa maneira, né, mas vivam sóbrios, criteriosos, orando ao Senhor. E acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor com a multidão de pecado. Então, amem-se, perdoem-se, cuidem um dos outros, oriente um ao outro no pecado que ele possa estar cometendo, porque se você fizer isso, você está livrando esse irmão de multidão de pecado. É isso que ele está dizendo, você orientar esse irmão em amor, dizer para ele, mostrar para ele, você está errado, você está em pecado, e você tira esse irmão do caminho pecaminoso. É exatamente isso que Pedro está querendo dizer. Então, glorificando a Deus como um cristão, agir dessa forma e ser mutuamente hospitaleiro, sem murmuração, sem falar mal. E aí ele vai dizer aí no versículo 10, cada um sirva aos outros segundo o dom que recebeu, como bons administradores da variada graça de Deus. E ele vai dizer que
para servir, cada um sirva segundo o dom que recebeu. Ou seja, que os dons do Espírito, que são literalmente o dom da graça, e que isso então concedidos gratuitamente, pertence então à comunidade cristã. Pedro está dizendo: aquilo que vocês receberam gratuitamente pela graça, é o dom da graça de Deus, que foram concedidos a vocês gratuitamente, pertencem à comunidade cristã. Então vocês sirva com esses dons da graça que Deus concedeu a vocês gratuitamente, né? Porque vocês receberam isso gratuitamente. Ele está dizendo: como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, né? Então cada um é apenas um mordomo para a edificação de todo o corpo, não recebendo o dom apenas para si. Então é para a edificação do corpo. Então sirva os irmãos, sirva uns aos outros com esse dom da graça. Compartilhe como bom despenseiro, como um bom mordomo da multiforme graça de Deus. Glorificando a Deus como cristão é servir aos nossos irmãos. Deus nos concedeu os dons gratuitamente, dons da graça. E nós podemos compartilhar com os nossos irmãos. Compartilhar com nossos irmãos. E é isso que muitos irmãos têm feito, esse dom da graça, o dom de pregar o evangelho, o dom de falar do evangelho de Cristo, anunciar o evangelho. Isso é um dom que nós temos compartilhado, não só eu, como milhares de irmãos, milhares de líderes têm pregado o evangelho, têm anunciado o evangelho de Cristo. E Pedro está dizendo: diante da perseguição, vocês precisam cuidar uns dos outros, sendo dispenseiros, sendo mordomo, trazendo, alimentando a igreja, orientando uns aos outros em amor, cuidando, sendo criteriosos, sendo sóbrios, fugindo de todo pecado, mas que amem uns aos outros. E no versículo 11 ele vai dizer então: se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, se alguém fala, ou seja, se alguém fala como mestre, ou como pregador, ou como conselheiro, se alguém serve, ou seja, ele está, a referência aqui não é ao diácono que distribui esmolas à igreja, mas a qualquer serviço que um irmão possa oferecer a outro por seus próprios meios. Se alguém faz isso, faça isso para a glória de Deus. Se alguém prega como mestre, como pregador ou como conselheiro, se alguém fala, faça isso com excelência para a glória de Deus. Ele diz: se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. Então o que nós temos que fazer, a oportunidade que Deus está nos dando hoje, diante dessa crise que nós vivemos, é a oportunidade de nós glorificarmos a Deus como cristão. Glorificar a Deus como cristão é exatamente o que Pedro está orientando a igreja da Ásia. É exatamente isso que Pedro está falando. Glorifique a Deus, supre o mestre, pregue, ensine, o pregador, o conselheiro, aconselhe, o pregador pregue, o mestre ensine para a glória de Deus, que o nome de Deus seja glorificado, que o reino do céu seja pregado. E é exatamente isso que Pedro está dizendo. E ele diz então: seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele diz que segundo a força que Deus deu. Então, esta está então nem mais e nem menos a norma para a igreja de Deus de todos os tempos. Então, e a medida do dever de que cada homem no reino de Cristo deve fazer, cada servo de Deus no reino de Cristo deve fazer, nem mais nem menos, mas fazer aquilo exatamente que o Senhor requer de nós, né? Glorificá-lo através de uma vida cristã, como um cristão, glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Ele em tudo seja glorificado. Então assim ele será, através de toda essa consagração, através de toda essa dedicação de cada homem ao seu dom de fazer
todo o bem possível às almas e aos corpos dos homens. Então Deus então será glorificado através do nome de Jesus Cristo, através de Cristo Jesus. A Ele, a Cristo Jesus. Por quê? Porque a Ele, como mediador, pertence a glória de todos os bons dons concedidos de seus uso correto. Então a Ele seja glorificado, e o poder que capacita para fazer o bem. Então toda essa capacidade, toda essa graça concedida gratuitamente, todo esse dom gratuito deve ser então para a glória de Deus, para servir uns aos outros. Toda essa capacitação para que nós possamos fazer o bem deve ser feito e realizado e externado às pessoas para a glória de Deus. Não é para nenhuma promoção própria. E Pedro deixa bem claro isso. Cuidando, glorificando a Deus como um cristão. Então é exercendo toda essa atividade concedida a nós. Toda essa oportunidade, toda essa graça, toda essa capacidade, todo esse dom de trabalhar, de servir. Então toda essa dedicação deve ser voltada para a glória de Cristo Jesus e por meio de Cristo Jesus, porque a Ele pertence toda a glória e toda a honra. E aí nós vamos ver então no versículo 12, continuando ainda, glorificando a Deus como cristão, ele vai dizer aqui, versículo 12, olha comigo aí você. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, como eu disse antes, os irmãos dessa epístola, eles não se deveriam surpreender se fossem então perseguidos por causa de Cristo Jesus. Em vez disso, os irmãos eles deveriam então glorificar a Deus. Eles deveriam regozijar-se. Eles deveriam regozijar-se por serem capazes de participar de algum modo do sofrimento de Cristo, aquele que sofreu por amor à justiça. Então, ele diz então que não estranheis o fogo ardente, não estranhei. Eles podem então achar estranho que Deus permita que seus filhos escolhidos sejam severamente provados, mas Pedro está dizendo, vocês não têm que ficar preocupado com isso, vocês não devem se preocupar com isso, vocês não devem se surpreender com isso, com essas perseguições, pelo contrário, vocês devem regozijar no Senhor, porque Ele nos capacita e nos dá condições de participar de algum modo do sofrimento de Cristo. Isso deve trazer alegria para nós, isso deve nos fazer regozijarmos no Senhor. Nós vemos aí, olha comigo, versículo 12 ao 13, no versículo 13, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então, ele diz então, pelo contrário, vocês devem estar alegres na medida em que sois co-participantes do sofrimento, né? Participar desse sofrimento com alegria, glorificar a Deus como cristão com alegria, até mesmo em meio ao sofrimento e até mesmo ao meio à perseguição. Lembra que eu li na introdução que estava para explodir uma grande perseguição e que a igreja estaria sendo muito mais severa na sua perseguição, ela seria perseguida muito mais severamente. E é por esse fato que Pedro está alertando a igreja. É por esse fato que ele está dizendo, então vocês não se espantem. Não fiquem surpresos, pelo contrário, regozijem. Porque vocês estão tendo a oportunidade de padecer por Cristo, por amor a Cristo. E é interessante que ele mostra isso, que sois participantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando, vos alegreis com júbilo. Agora vocês se alegram com os sofrimentos, então se exultareis para sempre livres do sofrimento. É exatamente isso que ele está dizendo. Se agora vocês estão se alegrando com o sofrimento,
logo mais vocês exultarão para sempre, livre do sofrimento, porque não haverá mais sofrimento. Então, se nós não suportarmos os sofrimentos por Cristo agora, teremos então de suportar os sofrimentos eternos no futuro. Interessante que ele vai mostrar aqui isso. Olha comigo o versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ou seja, sobre vós é o Espírito de Cristo, o mesmo Espírito que repousou sobre Cristo, o mesmo Espírito repousará sobre vocês. O Espírito da glória é o seu Espírito, pois ele é o Senhor da glória, Cristo Jesus. Então os crentes podem superar os insultos, os crentes podem suportar os insultos, porque sobre eles repousa, como sobre ele, o Cristo Jesus, o Espírito da glória. Então os insultos não podem impedir a felicidade dos filhos de Deus. Por quê? Porque conservam diante de Deus toda a sua glória, como tendo o Espírito com quem a glória está inseparavelmente unida. Então nós devemos nos alegrar. Então os insultos, as injúrias não devem nos entristecer, pelo contrário, devem nos alegrar. Ele mostra que se de fato então os cristãos são abençoados em tal sofrimento, e nós vemos aqui, eu quero ler com você Mateus, o capítulo 5, que nos dá base sobre isso, sobre as injúrias e as perseguições, e é exatamente o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 10 e 12, olha o que diz. Bem-aventurados os perseguidos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Então Pedro está dizendo, regozijai-vos. Regozijai-vos. Mateus está dizendo, bem-aventurados sois vós quando foram perseguidos, quando sofrerem por amor de Cristo, quando forem injustiçados por amor de Cristo. Então, enquanto nós estamos sofrendo pelo nome de Cristo, antes que por nossos próprios pecados, podemos então glorificar a Deus através do nome de Cristo. Através do nome de Cristo Jesus, podemos então glorificar a Deus. Através do nome de Cristo Jesus, podemos glorificar a Deus através dos sofrimentos por amor a Cristo Jesus. É exatamente isso que Pedro vem nos alertar, que essa palavra vem trazer refrigério ao nosso coração. Se alegre com o sofrimento. Glorificando a Deus como cristão é glorificar a Deus no sofrimento, é regozijarmos no sofrimento. Se é por amor de Cristo, é isso que Pedro está deixando bem claro. Olha comigo o versículo 15. Mas se sofrer como cristão, versículo 15, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Eu quero chamar a sua atenção para isso aqui. A alegria, o regozijo de sofrimento deve ser por causa de Cristo. Que o nosso sofrimento, que a nossa perseguição seja por causa de Cristo, por causa da nossa vida em Cristo, por causa da nossa conduta em Cristo, por causa da nossa vida glorificando a Deus como cristão. Mas aí Pedro nos chama a atenção para um detalhe importante, que ele vai dizer, não sofra. Então logo depois de dizer, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Mas aí no versículo 15 ele vai dizer, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Ele está dizendo o seguinte, que a nossa perseguição não seja por causa justa. Meus irmãos, por causa justa do quê? Que causa justa? Por nós termos roubado, por nós termos se intrometido em negócios alheios de outrem, por nós sermos malfeitores, ou por nossa conduta que não coincide
com aquilo que nós professamos, ou qual nós dizemos que somos cristãos, que a nossa perseguição não seja pelo nosso mau testemunho, pela nossa má conduta, e que eles nos julguem tendo razão contra nós. Esse sofrimento, essa perseguição, é uma perseguição por causa do amor de Cristo, por causa que o crente, aquele que ama a lei de Deus, aquele que ama a justiça, então, por amor a isso, por amor a Cristo, ele será perseguido porque ele ama a justiça, porque ele ama a lei de Deus. Aí é louvável. Aí Cristo é glorificado. Mas Pedro está dizendo, mas que não sofra, porém, por outras razões. Por razões que o mundo terá contra vocês e o mundo estará certo contra vocês. E o mundo está julgando, vocês estão andando errado, vocês estão praticando coisa errada, e as práticas vão ter que dizer, é verdade, vocês estão andando errado mesmo. Então, diante disso, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, nós temos que prestar atenção se nós estamos glorificando a Deus como cristão, ou se nós estamos envergonhando o nome de Deus, dizendo que nós somos cristãos e estamos praticando outras coisas. Dizemos que nós somos salvos, que nós somos transformados, mas a nossa vida diária, a nossa prática denuncia outra coisa. Denuncia outra coisa. Aqui Pedro está falando de assassino, ele está falando de ladrão, de malfeitor, ou alguém que se intromete em questão alheia. Mas isso nós trazendo para o nosso contexto atual, nós podemos falar de pessoas que se dizem crente e vivem uma vida como se Cristo não existisse, como que o reino de Deus não existisse. É exatamente isso que Pedro está dizendo. E as pessoas apontarem o dedo para nós e dizer, você errou, e eles terem a razão de estar falando que nós erramos, que nós mentimos, que nossa conduta está errada, e eles terem razão, e nós temos que abaixar a cabeça completamente envergonhados, envergonhando o nome de Cristo. Então, meus irmãos, como que eu glorifico a Deus? Eu glorifico a Deus quando eu sou injuriado pelo nome de Cristo. Como que eu glorifico a Deus na minha vida cristã? Quando falarem todo mal contra mim, por amor a Cristo, por causa do meu amor a Cristo. Quando eu estou glorificando a Deus como cristão, quando alguém apontar o dedo para mim, me acusando, e dizer todo mal contra mim, toda mentira contra mim, por causa que eu amo a Cristo, toda mentira, todo engano, então eu estarei glorificando o nome de Cristo. É glorificar a Deus como um cristão, é dessa forma que eu vou glorificar a Deus como cristão. E Pedro alerta a igreja da Ásia dizendo, mas se vocês sofrerem por outras causas, que não é por amor a Cristo, então tá tudo errado, tá tudo fora, tá tudo esquisito. Então isso não pode acontecer. Por quê? No meio dessa perseguição, então, será muito importante que os irmãos tenham um intenso amor, então, uns pelos outros, praticando, então, a hospitalidade, usando seus dons, tanto os naturais como os milagrosos, em benefício dos irmãos e da glória de Deus, servindo para a glória de Deus. Contudo, o amor, ele não ignora os pecados dos irmãos, antes protege-os por meio da correção e do perdão também. Glorificar a Deus como cristão, isso abrange todos esses cuidados uns para com os outros. É ter esse cuidado como igreja, de não envergonhar a igreja que você frequenta, vivendo uma vida completamente oposta daquilo que professa. Glorificando a Deus é dizer que ama Cristo e viver de acordo com aquilo que nós falamos. Porque há muitas pessoas que estão escandalizadas com posturas de pessoas que se dizem cristãs e vivem completamente diferente. Vivem uma vida completamente diferente daquilo que professa. E tem escandalizado o nome de Cristo. Então ele diz, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão. Não sofra, porém, sofrendo porque merecem de fato, porque fizeram coisa errada. Não faça isso. Ele diz comigo, olha aí comigo o versículo 16, mas se sofrer como cristão, ele vai repetir, ele vai bater na tecla,
Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Então, como cristão, e esse nome cristão, o nome dado primeiro em Antioquia, nós vamos ver isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26 ao 28. Então, ele está dizendo que se vocês sofrerem, então, mas se sofrer como cristão, não se envergonhem, né? Não é para nós se envergonharmos se estamos sofrendo por causa de Cristo como cristão. Se estamos sofrendo, glorificando a Deus como cristão, é sofrer e não é vergonha sofrer como cristão. E quando é que eu sofro isso? Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Ou seja, ele repete, glorifica a Deus, se alegre em Deus, exalte a Deus. Você está tendo o privilégio de sofrer por amor a Cristo. Você está trazendo em você as marcas de Cristo, porque Cristo sofreu também perseguição. Cristo sofreu perseguições nessa terra. Você acha que comigo e com você será diferente? Se você quiser seguir os passos de Cristo, se você quer, como o apóstolo Paulo diz, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, então você trará também consigo os sofrimentos também que acompanharam Jesus em toda a sua trajetória aqui na terra. E Pedro repete à igreja, então, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, não é para se envergonhar, porque é uma honra para nós sofrermos. É uma honra para nós sofrermos como cristão, glorificando a Deus como cristão. Deve ser uma honra, é isso que Pedro está dizendo, deve ser uma honra para vocês e não um motivo de vergonha, mas motivo de honra para vocês. Ter o privilégio de padecer por amor ao nome de Cristo Jesus. Isso é um sinal, meus irmãos. Isso é uma marca de que você foi chamado. Chamado para os pés de Cristo, chamado para viver para Cristo, chamado para viver para a glória de Cristo, chamado para viver como discípulo de Cristo, chamado para viver para exaltar o nome de Cristo. Você deve louvar a Deus por isso, você deve adorar a Deus por isso. Você deve exaltar a Deus por isso, que não seja vergonha. Quantas pessoas, dependendo do ambiente, ela se envergonha de dizer que é crente, que é cristã. Pedro está dizendo, não tenha vergonha não. Quantas pessoas que sofrem ameaça de serem perseguidas e logo abandonam. Abandonam por vergonha, para não passar vergonha, para não ser envergonhado. Isso, você não tem que ter vergonha, você deve se exaltar na presença de Cristo. Glorificar a Deus na presença de Cristo. Porque nós estamos sendo perseguidos por amor a Cristo. É exatamente isso que ele vem dizer. Não se envergonhe. Agora, sofrer por causa dos próprios erros, isso não é honra. Sofrer por causa dos próprios erros que cometemos, isso não é honra. Isso sim é vergonha. Isso é envergonhar o nome de Cristo. É exatamente isso. Agora, por Cristo, não é vergonha. Mas é vergonha sofrer por causa dos próprios erros que nós cometemos. É sofrer de vergonha por aquilo que nós agimos, por aquilo que nós falamos, por aquilo, do jeito que nós nos comportamos, que acaba escandalizando o nome de Deus. Isso não é honroso, isso é vergonhoso. Mas sofrer por Cristo não é vergonhoso. É uma honra. É uma honra, é motivo de alegria sofrer por Cristo. É ser perseguido por Cristo. E ele diz aqui no versículo 17, olha comigo. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Então, pois já é o tempo do julgamento. E ele diz começar pela casa de Deus. Então, Pedro está querendo dizer que a casa de Deus é a igreja de Cristo Jesus. E que o julgamento, então, Pedro diz que o julgamento deve começar, então, no santuário de Deus, ou seja, na casa de Deus.
que o início do julgamento é a perseguição dos cristãos, como o nosso Senhor já havia dito lá em Mateus, o capítulo 24, versículo 8 e 9. Eu quero ler com vocês, Cristo já tinha falado sobre isso. Mateus capítulo 24, sobre essa perseguição. E sobre essa perseguição que nós veremos aqui, capítulo 24 de Mateus, versículo 8 e 9. Olha o que ele diz. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. É sobre essa perseguição que Pedro está dizendo, que o início do julgamento é a perseguição dos cristãos, a qual Jesus relata em Mateus 24. Que não é, e que esse julgamento que Pedro está falando aqui não é para condenação. Quando ele diz, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus ou pelos filhos de Deus. Esse julgamento que não é para condenação. Por quê? Porque lá em 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai nos dizer, ele vai nos falar lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 32, ele diz, quando somos julgados, ele falando da Santa Ceia do Senhor, da participação da Santa Ceia, quando somos julgados, somos castigados pelo Senhor. Por que que nós somos julgados e castigados pelo Senhor, os filhos de Deus? Por quê? Para quê? Para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, esse julgamento que não é para a condenação dos crentes, e que Pedro está dizendo porque é a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus ou pela igreja de Cristo, pelos filhos de Deus, e é o que ele está dizendo, para não sermos condenados com o mundo, é a prova ardente, que é muito mais preciosa do que o ouro que perece, ou seja, o fogo refinador da aflição, ou seja, é Deus nos purificando. Esse julgamento que não é para a condenação, é Deus purificando o crente, é purificando a sua igreja, esse julgamento que purifica, para que nós não sermos condenados com o mundo. É exatamente o que Paulo está dizendo lá, ou seja, esse fogo refinador da aflição, que é muito mais preciosa do que o ouro que perece, E se começar por nós, que Pedro está dizendo, então ele vai falar qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus. E nós devemos comparar aqui então essa passagem em Jeremias, ele que diz assim, pois eis que na cidade que se chama pelo meu nome, eu começo a castigar, e vós ficareis impunes. Então ele diz, porque se fazem isto à árvore verde, o que se fará com a árvore seca? Então ele diz assim, versículo 17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se o primeiro vem por nós, quem? Os filhos de Deus, a casa de Deus, se primeiro vem por nós esse julgamento, então qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Essa é a grande questão. Glorificar a Deus como cristão é sermos então, sermos castigados pelo Senhor para não sermos condenados, ou seja, é sermos purificados, refinados, para nós não sermos condenados com o mundo, porque o julgamento virá para nós primeiro. E como eu sempre digo, esse julgamento não será para nossa vergonha eterna, não será para nossa morte eterna, mas será para a glória eterna, para que nós possamos estar mais perto de Deus, mais santificados, mais purificados. Pedro está dizendo, se esse julgamento vem primeiro por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Qual será o fim? Qual será o fim daquele que não obedece ao evangelho de Deus? Qual será o fim? Essa é a grande questão. E ele vai dizer aqui, versículo 18, e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Então, com dificuldade, e se o justo se salva com dificuldade, em que situação então aparecerá o ímpio ou o pecador?
ele diz então que, está querendo dizer então que o justo tem provação, mas a solução do justo é certa. E a entrada no reino, finalmente, será abundante. Ele será provado, sim, mas a solução é certa. A purificação é certa, ele passará pelo fogo, passará, visto humano, dos justos que a suportarem, mas a justiça de Cristo e a eterna aliança de Deus tornam isso possível. E que isso não depende do ser humano, mas que a aliança de Cristo, a eterna aliança de Deus, tornará isso possível, a entrada dos filhos de Deus, que serão provados, que serão passados pelo fogo, que serão castigados, para que eles não sejam condenados com o mundo, que passarão por isso, para não serem condenados com o mundo. Pedro está dizendo que qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Cristo. E se é com dificuldade que o justo é salvo, com muita dificuldade, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Aí ele vai dizer então, por isso, versículo 19, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, meus amados irmãos, glorificar a Deus como cristão, Pedro ele vai concluir observando que aqueles que sofrem por amor da justiça podem então suportar tais dificuldades do mesmo modo que Jesus suportou o seu sofrimento. Pedro conclui então que eles devem confiar suas almas ao seu Criador fiel, que fará justiça no julgamento final. Que eles devem confiar que o Senhor julgará, o Senhor nos passará a prova, mas para que nós sejamos purificados. Glorificar a Deus então como um cristão é viver essa unidade. Glorificar a Deus como cristão é ser criteriosos, é ter amor uns para com os outros. Viver glorificando a Deus como cristão, então, é ser mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Glorificar a Deus como cristão é servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros de Deus. Viver glorificando a Deus como cristão é glorificar a Deus como mestre, como um excelente ensinador, é glorificar a Deus como um excelente pregador, é glorificar a Deus como um excelente conselheiro, é glorificar a Deus em todas as áreas e ministérios que o Senhor coloca em nossas mãos. Glorificar a Deus como cristão, então, é se alegrar, regozijar nos sofrimentos de Cristo, sabendo que está trazendo no corpo as marcas de Cristo. É glorificar a Deus. Que nós possamos então estarmos felizes, meus irmãos. O meu desejo é que nós possamos glorificar a Deus como cristão e não como impostor. Que nós possamos exaltar a Deus como cristão e não como impostor. Que a causa de sermos perseguidos, então, glorificando a Deus como cristão, seja por amor a Cristo. Se você está passando por isso, se você está vivenciando isso, essa perseguição por amor a Cristo, se você está sendo acusado por amor a Cristo, glorifique a Deus por isso. Se você está sendo perseguido por amor a Cristo, glorifique a Deus por isso. Se estão contando toda mentira contra você, glorifique a Deus por isso. Mas que possamos então ser criteriosos e sóbrios, vigiando em todo o tempo, vigiando, para que as nossas preocupações não sejam ao nosso respeito, com as nossas vontades carnais, mas que as nossas preocupações estejam deleitadas, descansadas em Cristo, em Deus, e que possamos nos fortalecer no Senhor a cada dia. Que o Senhor Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês permaneçam nessa força. Não desistem da batalha, não desistem dessa luta, porque a vossa luta, o vosso sofrimento resultará na glória eterna, no louvor eterno a Deus. E a vossa luta, o vosso sofrimento
Isso tem glorificado o nome de Cristo. Isso tem exaltado o nome do nosso Senhor. Permaneçam firmes, glorificando a Deus como cristão e não glorificando a Deus como impostor. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos orar a Deus nesse momento. Quero estar orando a Deus pela vida de vocês, pela casa de vocês, pela luta de vocês, que o Senhor continue agraciando vocês, dando força, fortalecendo a vida de vocês, que o Senhor continue enxertando em vocês muita graça, derramando sobre vocês muita unção do Espírito Santo sobre a vida de vocês, para que vocês continuem nessa peleja. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai eterno, aqui nós estamos, ó Deus, diante da Tua palavra. Ó Deus, e pedimos a Tua graça, Senhor, para suportarmos as lutas e provações e perseguições, Senhor. Ó Deus, eu não sei nesse momento quais são as lutas e perseguições que os Teus filhos têm passado. Quais são as dificuldades que os Teus filhos têm passado. Ó Deus amado, quais são as calúnias, as injúrias, as mentiras, ó Pai amado, os desprezos que os Seus filhos têm passado, a rejeição, Senhor, por amar a Ti, por amar a Tua lei, Senhor, por amar fazer a Tua vontade. Eu não sei o que eles estão passando nesse momento, ó Pai. Ó Deus, mas eu sei que o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração de conforto ao coração dos Teus filhos que me ouvem. Que eles permaneçam firmes, ó Pai, porque tem glorificado o Teu nome. Que eles permaneçam firmes porque tem exaltado o Teu nome, Senhor, no sofrimento, nas perseguições. E que isso acarretará, Senhor, na glória eterna, Senhor. Porque se contigo nós sofremos, contigo também nós reinaremos, Senhor. Ó Deus amado, continue fortalecendo o Teu povo. Continue fortalecendo a Tua igreja, assim como Pedro, ó Pai, trouxe essa palavra de ânimo, ó Pai. Essa palavra, Pai querido, de alegria aos irmãos da Ásia, Senhor, daquela igreja. Que o Senhor possa, ó Deus amado, alegrar os corações dos Teus filhos em meio à perseguição. Que os Teus filhos possam viver glorificando a Deus como cristãos, Senhor. Ó Pai eterno, nos ajude a viver uma vida piedosa, uma vida que glorifica o Teu nome. Ajuda os Teus filhos a viver uma vida piedosa que glorifica o Teu nome. Alcance aqueles que estão abatidos, Senhor, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão pensando em desistir, Senhor, da peleja. Que o Senhor fortaleça a vida deles, que o Teu Santo Espírito, ó Pai amado, venha animá-los, ó Deus. Que a Tua graça venha superabundar sobre a vida deles, Senhor. Despede os Teus filhos em paz, dê uma ótima noite, Senhor, abençoada. Um ótimo sono, para a glória do Teu nome. Quero louvar a Deus pela vida dos Teus filhos que estiveram presentes até o final nessa live. Que o Senhor alcance a cada um para a glória do Teu nome. E é no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço, Senhor. Para todos sempre. Amém.